paz de Deus esteja com todos. Nós estamos aqui para mais uma palestra e o livro que nós vamos utilizar é Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A lição é 50, o bem sempre. E para falar sobre o bem, nós também olhamos no Evangelho, algumas partes do Evangelho, no livro Palavras de Vida Eterna e no livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Algumas partes que nós tiramos desse livro também, para estar comentando aqui com vocês. Então nós vamos ver aqui no Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um homem de bem. Um homem de bem teria morrido? Sim. Se fosse um homem de bem, também teria morrido, porque todos nós vamos morrer um dia. Mas os bons, eles já realizaram a sua tarefa, assim diz o Evangelho. E aqueles que não são tão bons assim, talvez nem começaram ainda a sua tarefa. Por isso, os bons partem antes que aqueles que ainda não estão tão bons assim. Já no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, nós temos assim: pagar o mal com o bem. Nesta parte, nós não devemos entrar na sintonia do mal, que tudo é uma questão de sintonia. Então, se uma pessoa nos faz o mal e nós fazemos o mal de volta, nós estamos igualando aquela pessoa, estamos entrando na sintonia e estamos igualando a ela. E essa lei do olho por olho, ela não existe mais, porque Jesus, ele, depois da sua vinda, resumiu o decálogo de Moisés por duas frases apenas, né? Que são: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então aí está o resumo do decálogo, e não devemos nunca pagar o mal com o mal, e sempre fazer o bem. Lembrar que aqueles nossos irmãos que ainda fazem o mal, que caluniam, que perseguem, que faz a injúria, né? Esses irmãos ainda estão na ignorância dos ensinamentos de Jesus. Eles ainda não conseguiram alcançar os seus ensinos e praticar. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, também vai falar do bem. E é assim: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esse capítulo nos diz sobre o bem, fazer o bem sem ostentação. Isso é, não precisa fazer nenhuma selfie quando nós formos dar uma cesta básica, formos doar alguma roupa, algum outro objeto para uma pessoa necessitada. Então não precisa expor aquela pessoa, humilhar aquela pessoa para fazer o bem. Nós devemos sim, de toda maneira, fazer com que a pessoa se sinta bem confortável com a nossa ajuda. Do livro Palavras de Vida Eterna, a lição número 2, ela diz assim: estuda, observa,
trabalha e renova-te para o bem. Olha que lição maravilhosa. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Na lição número 30, um trecho de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então aí, de novo, nos pede o bem, não enfrentando o mal, mas pagando o mal com o bem. Não entrar na sintonia negativa e não adianta fingir também o bem. Perdão, a desculpa, pois a quem nós estamos tentando enganar? Será que nós vamos enganar a Deus? Enganar a nós mesmos? Mentindo, falsificando, dizendo que somos bonzinhos, que já estamos evangelizados, superiores e elevados? Perdoemos e procuremos fazer o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é uma força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Então, fazendo o bem com amor, com caridade, nós vamos desarmar as forças negativas. Na lição 120 do Palavras de Vida Eterna, diz assim: reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispõe para fazer o bem, ampla e iluminadamente, constantemente. Só que esse bem deve ser espontâneo e não com constrangimento. Nós não devemos forçar ninguém a fazer o bem. Na lição 129 do Palavras de Vida Eterna, diz o seguinte: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre teremos condições financeiras, mas podemos dar o melhor de nós, pois recebemos de acordo com o que plantamos. Então, essas aí são algumas mensagens de outros livros que também comentam sobre o bem, para nós refletirmos sobre o bem. Ele não tem contraindicação, pode fazer o bem à vontade, ele não tem limite. E aqui na lição 50 do livro de Divaldo, diz assim: se nós podemos fazer o bem e não fazemos, isto nos causa um grande mal. Então é a omissão, é o lavar as mãos, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem, mas a gente fala: não, isso não é comigo, deixa que eles resolvem, é um problema deles. Aí o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de fazer o bem. Quando alguém nos pergunta sobre alguém, devemos nos referir ao seu lado positivo. E será que é isso que nós fazemos? Ou a gente já emenda um monte de fofoca? O Joana de Ângeles aqui nos diz que é para a gente ver a parte boa daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela situação, e falarmos da parte boa. Mas a pessoa não tem uma parte boa. Será mesmo? Os nossos olhos estão sendo ruins e não estamos enxergando. Quem sabe isso pode incentivá-lo à mudança para melhor.
E se alguém nos faz o mal, é inútil passarmos isso a outro. Porque se nós não devemos, não tem por que ficar justificando. Nós estaremos ajudando muito se não espalharmos os defeitos dos outros. Olha só o que diz essa parte. Que nós não devemos passar uma fofoca de alguém. Alguém fez mal para mim, olha o que fizeram tal dia e tal hora, e fizeram isso, e fizeram aquilo. Então nós estamos espalhando o mal. Se nós não temos condições ainda de fazer o bem, então deixemos isso quieto, não passemos à frente, porque aí nós estaremos ajudando de alguma maneira, não apontando os defeitos dos nossos irmãos que ainda estão em desequilíbrio, ainda estão necessitados de um aprendizado maior, de um crescimento, de um amadurecimento, coisa que nós muitas vezes também caímos nessas armadilhas. Então, não devemos julgar para não sermos julgados. Devemos vigiar nossas palavras, porque as palavras têm muita força. Por isso, devemos nos policiar. Então, uma coisa que eu li hoje no livro Minutos com Chico Xavier, né? Tem uma lição aqui que fala, é uma receita, né? Receita para melhorar. Uma lição que eu li aqui hoje. E fala justamente do interruptor que segura a língua, que trava a língua, que não deixa a língua espalhar aquilo que não é conveniente, que não faz bem. Então, conservemos a paz. Se nada podemos fazer, acrescentar para o bem, devemos então nos calar. Quando nós entramos na sintonia negativa, é como se voltássemos às formas primitivas e vamos nos igualar ao nosso adversário. Então, como eu já falei no começo, né? Se a gente for usar a lei do olho por olho, me fez mal, eu tenho que fazer de volta, senão as pessoas que vão pensar de mim, vão pensar que eu sou covarde, vão pensar que eu realmente devo, que é como ficar quieto, é como se aceitar que você está errado. Mas nas leis e nos ensinamentos de Jesus, diz que há muito mérito em se calar, deixar o outro esbravejar, deixar o outro falar as palavras que ele quer para poder relaxar, né? Para poder se sentir bem. Muitas vezes uma pessoa ferida, ela só se sente bem ferindo a outra pessoa. Então, é orar por essa pessoa, que essa pessoa é uma pessoa enferma. Não é normal nós sermos agressivos e tratar mal as outras pessoas. Se isso está acontecendo, aquela pessoa merece orações, vibrações de amor, de luz, de acolhimento, para poder mudar as suas atitudes. Muitas influências perturbadoras aguardam um momento do nosso desequilíbrio para lançar-se sobre nós. E aí? Então, no plano espiritual também tem irmãos sintonizados com a parte negativa, e esses irmãos vão se aproximar de nós, vão então querer nos prejudicar pela sintonia. O que vamos depois nos arrependermos amargamente,
de nosso ato. Então, o que acontece é isso. Muitas vezes a pessoa nos causa um mal e a gente, sem pensar, já enfrenta aquela pessoa também com agressões. O que vai acontecer? Pode haver algo mais grave, uma pessoa ferida, ou até pior. E mais tarde, depois disso tudo passar, nós vamos nos arrepender amargamente de uma coisa que não dá mais para voltar atrás, porque já foi feito. Não tem como desfazer naquela hora. Então, mesmo ofendido, busquemos a paz. Mesmo que nós sabemos que estamos certos, o outro está falando que nós estamos errados, vamos manter a paz. A serenidade, o equilíbrio, pagarmos o mal com o bem é o que devemos fazer. E não pôr mais lenha na fogueira. Então, se um comentário maldoso chegou até os nossos ouvidos, chegou, parou e acabou ali. Não devemos passar adiante e nem colocar mais lenha. Devemos treinar os nossos pensamentos a não reagir ao mal, porque isso é uma questão de treino. O outro falou, você já fala de volta, o outro xingou, você já rebate. Então, se nós conseguirmos vigiar, que Jesus nos pede, orar e vigiar constantemente, se nós conseguirmos vigiar os nossos pensamentos, o que nós vamos fazer nessa hora? Calar, elevar o nosso pensamento numa prece e não reagir ao mal. Então, procuremos sempre as qualidades dos nossos irmãos, para que quando precisarmos, não venhamos a ser traídos por nós mesmos. Então, o que acontece? Se nós estivermos treinados, que é uma questão de treino, na questão de trabalhar isso na nossa mente. Vem o mal, você fala, não, eu quero o bem. Vem uma qualidade negativa daquela pessoa, você fala, não, eu quero uma qualidade positiva daquela pessoa. Tem que ter, eu tenho certeza que tem. Vai achar e coloca aquela qualidade positiva no lugar. Porque aí, se você for falar dessa pessoa para outra pessoa, você não vai espalhar o mal, jamais. E assim, nós vamos fazer com que também as outras pessoas não nos tratem mal e não falem mal de nós, porque o mesmo que nós fizermos para os outros, nós vamos receber de volta tudo aquilo que plantarmos. Então, plantemos o bem sempre. O bem não tem medidas. Faça sempre o bem. Graças a Deus.